Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar vocês para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje o nosso tema é: você não consegue ou você não quer? Esse tema é baseado na palavra perdão. Na verdade, na resistência que nós temos em liberar perdão para os nossos ofensores, os nossos inimigos, caluniadores. Por que há tanta resistência no nosso coração, mesmo conhecendo as Escrituras, os conselhos de Deus, são os frutos do perdão de Deus e por que há tanta dificuldade? Eu vou compartilhar com vocês um exemplo que eu vivi da minha vida e que talvez você possa se identificar, talvez você está passando por um momento parecido e que através disso você possa tirar assim um aprendizado. Eu tinha muita dificuldade de liberar perdão, eu era rancorosa, eu ficava remoendo as feridas, as ofensas e empurrando com a barriga aquela raiva, aquele desejo de fazer vingança, todo aquele processo que a gente sabe quando a gente é ferido. E alguns anos atrás, eu passei por um momento terrível de traição, de injustiça, foi algo assim terrível, muito forte. E quando foi descoberto, os ofensores sentamos, os ofensores pediram perdão, e eu lembro que ali na hora eu disse: tá perdoado, oramos, foi todo um ritual ali. E passaram-se os dias, quando eu vou a um determinado lugar, eu encontro um dos ofensores. Queridos, quando eu vi a pessoa, surgiu assim um mix de sentimento, sabe, um vulcão que está adormecido e abre assim as portas de todas aquelas lavas de raiva, de vergonha, de indignação, de tudo que você possa imaginar. E eu disse: meu Deus, eu não perdoei. Gente, aí aquele dia, o dia foi terrível, foi horrível. E à noite em oração eu disse para o Senhor, a minha oração era: Senhor, eu não consigo. E o que mais me fazia ficar inquieta é por eu ter luz, ter conhecimento, saber o que a Bíblia diz, o que a Bíblia orienta. E agora eu estava diante de algo que eu não conseguia. Eu dizia: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo perdoar. E o Senhor fez uma pergunta que foi um divisor na minha vida. Essa pergunta foi libertadora, trouxe uma compreensão por que dessa minha resistência. E ele fez a seguinte pergunta. Ele disse: filha, você não consegue ou você não quer perdoar? Uau! Até ali eu não sabia discernir em relação a perdão a diferença entre eu não consigo e eu não quero. Porque para mim era só eu não consigo. Não tinha essa do porquê eu não quero, eu não consigo. E o Senhor foi mais adiante. Ele disse: e sabe por que você, na verdade, você não quer perdoar? E sabe por que você não quer perdoar? Porque essa é a sua única arma de vingança contra os seus ofensores. Nós precisamos entender, no que se refere a perdão, que às vezes nós temos nossas armas, tanto de ataque, como de vingança, como de proteção, a gente tem. E esse segurar o perdão, muitas vezes, às vezes a gente não consegue perceber, mas ele é uma proteção e ele também pode ser uma vingança. E ele disse: é a sua única arma de vingança que você tem contra os seus ofensores, pois você não vai fazer o que eles fizeram, então você retém o perdão. Talvez você está vivendo um momento de reter o perdão e ele pode ser uma maneira de você se vingar, porque você não vai fazer o que as pessoas fizeram com você, porque eu posso escolher pagar na mesma moeda. E quando eu faço isso, eu fico no mesmo nível daquela pessoa. Eu vou fazer a mesma coisa que ela fez. Mas quando eu tenho um certo entendimento das Escrituras, eu tento aqui fazer uma negociação interna. Eu não vou fazer o que ele fez, mas também eu não vou liberar perdão, mesmo Deus dizendo que eu libere perdão para os meus inimigos. Mas alguém pode dizer: mas ele não voltou para pedir perdão. Aí é outra coisa que precisa aprender a respeito do perdão. A primeira coisa é que o perdão, nós vamos aprender aqui. A primeira coisa, o perdão ele pode ser uma arma de vingança. Alguém fez isso comigo, eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou reter. A segunda coisa é que ele pode se tornar também como uma arma de proteção. Como? Muitas pessoas, ao serem traídas, ofendidas, caluniadas, em que entra o processo de liberar perdão, ela diz: eu não vou liberar perdão. Por quê? Passa na cabecinha dela o seguinte: se eu liberar perdão para fulano, se eu perdoar, ele vai lá e faz a mesma coisa. Deixa eu só lhe dizer a respeito desse segundo ponto. Independente
de você perdoar ou não, se aquela pessoa que te ofendeu, se ela não se arrependeu verdadeiramente, ela vai fazer novamente. Então, a respeito do outro, eu não tenho que me preocupar se ele vai fazer ou não. Porque, como eu disse, se não houve um verdadeiro arrependimento, vai fazer. Se não é com você, é com outros. Ele vai fazer. Eu preciso me relacionar aqui dentro da ofensa com a ferramenta chamada perdão, independente do outro mudar ou não. Se ele vai mudar, se ele vai continuar, é um problema dele. O meu problema é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu não tenho que estar aqui preocupada. E geralmente nós não perdoamos por isso, porque ficamos com medo. Se eu perdoar fulano de tal, ele vai lá e faz de novo. E nem todo perdão, às vezes você precisa estar no mesmo ambiente, ter aquele mesmo nível de amizade. Não precisa disso. Às vezes você libera perdão, deixa a pessoa seguir a vida dela. Necessariamente você não precisa caminhar junto. Há situações em que nós precisamos caminhar juntos. Ok, Deus dará graça para isso também. Mas quanto a isso, não se preocupe. Aprenda a arte de perdoar. Então, a primeira coisa, ele pode ser uma arma de vingança, uma arma de defesa. Vamos voltar aqui para o terceiro ponto, que é a história. Mas fulano não voltou para pedir perdão. Eu preciso também aprender essa coisa preciosa a respeito do perdão. Libere perdão, independente do outro vir pedir ou não. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi? Que algumas pessoas nunca vão voltar para restituir, pedir perdão em relação ao que fizeram com vocês. Com você e comigo. Ela fez, ofendeu e segue a vida dela normalmente. E às vezes eu e você ficamos na cadeira da lamentação, murmurando, queixando e esperando que fulano volte para pedir perdão. Algumas pessoas voltam, mas outras não. E aí o que é que eu faço? Eu libero perdão, eu te perdoo em nome de Jesus. Então é muito importante a gente entender isso. Vamos voltar para a minha oração lá no meu quarto, quando eu disse para Deus, e Ele disse que era a minha única arma de vingança contra os meus inimigos. E naquele momento, amados, eu só tinha uma escolha: entregar ao Senhor todas as minhas armas de defesa. E não foi fácil, porque era abrir mão da minha vingança e da minha proteção. E pegar a minha vingança e a minha proteção e entregar a quem é o Senhor, que é justo e que sabe fazer justiça da forma mais linda e preciosa. E para isso é preciso fé. E eu lembro que, chorando, eu disse para Deus: Senhor, eu abro mão no dia de hoje de todas as minhas armas de defesa. E essas armas de defesa, ela pode ser até os nossos pensamentos, a gente ficar remoendo o que foi feito comigo, aquilo outro. Quando a gente se deparar com a pessoa, que é o que aconteceu, no dia seguinte, eu encontro a pessoa novamente e veio aquele sentimento, surgiu novamente, se apresentou e disse: tá aqui, você não perdoa não, tá aqui a ofensa, tá aqui isso, aquilo outro. E naquela hora, eu lembrei da minha conversa com o Senhor e eu disse o seguinte, eu abri a boca no local reservado e disse assim: está perdoado e ponto. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não vou conversar comigo mesmo, não vou remoer, não vou fazer nada. Está perdoado. Louvado seja Deus. Eu entreguei minhas armas de defesa ao Senhor. Ele vai fazer a justiça da forma como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele que vai tomar conta. Queridos, olha, quando eu disse assim, está perdoado e ponto. Amados, foi assim um poder extraordinário na minha vida que aquietou, que calou aquela boca, aquela voz que veio novamente trazer à tona toda a traição, toda a injustiça. Calou-se, não tinha mais o que falar porque estava perdoado. Eu decidi estar perdoado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Não foi em vão que está escrito isso. Não é pela nossa capacidade, inteligência, idade, experiência. Eu posso todas as coisas por meio de quem? Por meio de Cristo que me fortalece. O poder de Deus se manifesta na obediência do crente. Louvar. Quando eu coloquei diante do Senhor minhas armas, eu não tinha nenhum sentimento de, ai, que maravilha, eu vou entregar minhas armas ao Senhor. Não, amados. Sabe, você, rasgar o coração mesmo e dizer, Senhor, tá aqui, eu entrego. A sua vontade era colocar lá e na mesma hora voltar e segurar as suas defesas.
E eu louvo a Deus porque nessa experiência, isso foi determinante para todo o processo na minha vida e caminhada hoje. Então, a visão que eu tenho de rapidez, liberar perdão, porque é possível por meio da graça. E o liberar perdão rápido me livra da raiz de amargura. Reter o perdão prejudica eu e você. Eu gosto sempre de dizer que a primeira pessoa que é beneficiada com o perdão é aquele que libera. É eu e você. Eu e você, alguém traiu, enganou, e ele precisa de perdão, independente dele vir pedir ou não. A primeira pessoa que é beneficiada pelo perdão é eu e você, porque nós mantemos a paz e a alegria e protegemos o nosso coração da raiz de amargura. Uma vez que a gente retém o perdão e segura o perdão, independente de que seja uma arma de vingança ou de defesa, nós vamos adoecendo. Outra coisa que a gente precisa entender a respeito do perdão é o seguinte: quando alguém trai a gente, engana, tem uma injustiça, naquela hora a gente é a vítima. Aquela pessoa lá é o agressor e a gente é a vítima. Se a gente não seguir os conselhos do Senhor, que é a liberação do perdão, que é orar pelos nossos inimigos, se a gente não seguir esse padrão, nós vamos ficar no mesmo nível dos ofensores. Não fique pensando que uma vez que alguém te machucou, te feriu, te enganou, e você não liberou perdão, está lá remoendo, a raiz de amargura brotando, você está no mesmo nível daquela pessoa. Não no sentido de ter feito o que ela fez, mas de estar prejudicando a sua vida. Está bloqueando o fluxo do Espírito de Deus na tua vida, da graça. Louvado seja Deus. E eu preciso prosseguir avante. E como eu falei, a primeira pessoa beneficiada somos nós de manter a paz e a alegria e a liberdade de prosseguir avante. Porque uma vez que a gente retém o perdão, vamos imaginar alguém que morreu, é um defunto, aí você pega esse defunto, amarra na perna dele um fio e liga a sua perna. Para onde você vai, você leva esse defunto. Você pode mudar de país, você arrasta ele. Então, o reter o perdão é levar um cadáver para onde a gente vai. Liberar perdão é soltar esse cadáver, não é nem permitir ser acorrentado nele, é estar livre. E quando nós perdoamos, nós ficamos livres para prosseguir avante. Louvado seja Deus. Queridos, talvez você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, talvez você passou por algo tão terrível como eu. Mas vá para o Senhor e entregue suas armas de defesa. E confie que Deus tem o melhor plano. Deus sabe como e quanto defender e fazer justiça a seus servos. Louvado seja Deus. E deixa eu dizer mais algo importante aqui dentro do perdão. Quando nós entregamos nossas armas ao Senhor, nós estamos descansando e confiando que o plano de Deus é melhor. O que é que eu quero dizer aqui? Dizer que a pessoa que te feriu, te traiu, te enganou, ela pode se arrepender? Pode. Ela vai te procurar, talvez pedir perdão, restituir a ofensa. Se você não perdoar ela, independente de você perdoar ou não, mas se ela se arrepender, ela vai crescer. Assim como, independente de você perdoar ou não, se ela não se arrependeu, você vai ficar na paz. Então eu preciso também entender que quando eu libero o perdão para essa pessoa, eu vou estar livre. Eu vou estar entregando as minhas armas de defesa e Deus vai fazer a justiça dele de uma forma linda. O que é que pode acontecer? Essa pessoa pode mudar? Pode. Crescer divinamente, maravilhosamente, mudar assim de uma forma extraordinária. Se você e eu entregar ao Senhor confiando que Ele vai fazer justiça, haverá alegria no nosso coração por aquela vida que mudou. Se a gente não entrega, a gente fica remoendo a ferida, a gente fica sempre desejando internamente, às vezes até intencionalmente, a desgraça daquela pessoa, a ruína. E quando a gente souber de algo ruim dela, a gente fica alegre, bem feito. Deus fez justiça. Não. Tenha calma. Quando você também entregou a Deus, aí vem o outro lado, você entregou a Deus. E se porventura, a forma de Deus trabalhar com ela é fazer com que ela pague um preço muito alto com o que ela fez com você ou com outras pessoas, você não vai se alegrar pela ruína dela. Caso ela passe por um processo terrível, você vai continuar orando por ela.
pois sabe que ela precisa da graça, da bondade e misericórdia do Senhor. Não haverá alegria se porventura, mesmo vamos dizer que ela não se arrependa, então ela vem e paga um preço muito alto. Você não vai se alegrar, vai dizer, Deus fez justiça, quebrou a perna, um câncer surgiu aí. Não, 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 você vai estar livre, você não liberou, você não já perdoou, você não colocou diante do Senhor. Olha como o perdão é tremendo. Olha como por isso que eu digo que a primeira pessoa a ser beneficiada é a gente. Não haverá desejo de vingança, não haverá alegria pela ruína. A pessoa caiu, a gente vai lá celebrar. Não, a gente está em paz, queridos. A gente vai caminhar em paz, não tem nada segurando a gente está livre. E se a gente puder, dentro de qualquer situação daquela, até conviver com a pessoa, a gente vai conviver, porque a gente vai estar em paz. A gente não vai esquecer o que aconteceu, mas quando a gente lembrar daquele acontecimento, ele não determinará o nosso dia, não vai fazer como esse vulcão que surgiu dentro de mim com esse sentimento. A gente vai lembrar e a gente vai testificar da graça, bondade de Deus, o quão Deus é precioso em preservar nossa serenidade. Glória a Deus. O seu lado emocional está curado para a glória de Deus. Pois segurar perdão deixa a pessoa raivosa, rancorosa, amarga, ferida. Eu gosto sempre de dizer que não há nada melhor do que a gente olhar para um passado terrível de dor, de angústia. E a gente olhar e não ter nenhum pingo de amargura, de revolta, de desejo de vingança. A gente é livre, olha para trás e diz, obrigada, Senhor, porque eu sobrevivi. E eu sobrevivi porque Tu estavas lá. Eu sobrevivi porque Tu me defendeu no vale da sombra, da morte, da justiça, no vale da calúnia, da traição. Queridos, há um poder extraordinário no perdão. Seja livre no dia de hoje. Seja livre na caminhada para a glória de Deus. Conte com a graça de Deus. E se você está segurando o perdão, libere. Libere. Diga, está decidido. E conte com a graça de Deus, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Não é nossa capacidade, não é nossa inteligência, não é nosso conhecimento, é a graça. E a graça se manifesta na obediência. Quando nós obedecemos, o poder de Deus se manifesta. E aí a gente testifica dessa maravilhosa graça e amor cuidadoso em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E até a próxima reflexão, o Senhor nos permitindo.